Você é alguém que entende muita coisa de inglês, mas na hora de falar dá uma travada? Se sim, saiba que você não está sozinha. Muitos dos leitores do Estudar Fora compartilham com a gente que o speaking é uma das áreas do inglês com a qual mais tem dificuldade. E por isso, a gente juntou aqui nesse vídeo algumas dicas para ajudar você na sua pronúncia do inglês. A gente pegou essas dicas com um professor de inglês chamado Renan Viana. Ele tem uma conta do Instagram na qual posta vários vídeos com dicas sobre o idioma. Então se você tá querendo dar uma afiada no seu inglês, essa é uma ótima conta para você seguir. E se você for abrir o aplicativo, aproveita e já dá uma olhada se você segue o Estudar Fora no Instagram também. O Renan compartilhou com a gente alguns dos problemas mais comuns de pronúncia que os alunos dele têm. Esses são problemas não porque fazem o seu inglês soar feio ou algo assim, mas porque dificultam a comunicação, principalmente se você estiver falando com alguém que só fala inglês. E por isso, só de prestar atenção nos pontos a seguir, você já vai conseguir se comunicar com muito mais clareza quando estiver falando inglês. Uma diferença importante entre o inglês e o português é que na nossa língua, no geral, a gente só tem um som de I, que são os sons em palavras como igualdade, música e açaí. Mas em inglês existem dois sons muito distintos de I. Tem o I curto em palavras como live e ship, e o I longo em palavras como leave e sheep. Às vezes a gente tem dificuldade em diferenciar a pronúncia desses dois sons de I. Mas a gente precisa prestar muita atenção nisso porque essa diferença de som muitas vezes vai mudar o significado da palavra que você está tentando falar. Live, por exemplo, significa viver, enquanto leave significa sair. Então, por mais que o som de I esteja presente nas duas palavras, dependendo do modo como você a pronuncia, ela significa coisas completamente diferentes. Então, se você acabar confundindo os sons de Is na sua pronúncia, suas frases podem ficar um pouquinho confusas para pessoas que só falam inglês. E isso nem é o pior. Tem algumas palavras que viram palavrões se você pronunciar o som de I errado. Esse é o caso de palavras como beach, que significa praia, e sheet, que significa folha de papel. Se você trocar o I longo dessas palavras pelo I curto, bom, você já deve ter visto algum filme em que essas palavras aparecem, mas são palavrões, então eu não vou falar aqui. 2. Acerte os T's. Alguns sons em português são equivalentes, por exemplo, o som de T. Se você falar tio ou tio, dá pra entender que você tá se referindo ao irmão da sua mãe ou do seu pai. Isso porque esses dois sons de T, e t, são equivalentes em português, e pelo menos nesse caso. Mas em inglês, esses dois sons de T não são equivalentes. A palavra chip, por exemplo, que significa chip de celular, ou tip, que significa uma gorjeta. O mesmo acontece com palavras como chin, que é queixo, e tin, que é lata. Essas palavras usam sons que muitas vezes são equivalentes em português, mas que no caso do inglês, o erro na pronúncia pode fazer com que você fale uma palavra completamente diferente. Então, a dica é prestar bastante atenção na pronúncia desses dois sons diferentes de T's. Por quê? Se quando a gente for falar inglês a gente acabar usando esses dois sons como se fossem equivalentes, é possível que a gente deixe a pessoa que está escutando a gente bem confusa. Consoantes em fim de palavras. Uma coisa que a gente faz muito no português é colocar o som de I no fim de palavras que terminam com consoantes. Por exemplo, quando a gente vai se referir àquela rede social do Mark Zuckerberg, a gente fala Facebook, né? Repara que nessa pronúncia tem um som de I escondido lá no finzinho da palavra. Acontece que na hora de falar com o falante nativo do inglês, isso pode atrapalhar muito a conexão. Porque a pessoa pode entender que você está colocando um I no fim da palavra e não que esse é só o nosso jeito de pronunciar as coisas. E até a pessoa perceber que esse é só o jeito da gente pronunciar, ela já perdeu o fio da meada da conversa. Pode ser meio estranho no começo, mas na hora de pronunciar palavras como take, pop, stick, bite ou outras palavras que terminam com som de consoante, é importante não colocar um I no final. Senão, elas vão acabar soando como take, pop, stick e bite. E por mais que a gente entenda o que ele está falando, é possível que uma pessoa que não fale português não consiga entender. M ou N. Essa história de pronunciar consoantes quando elas estão no fim de uma palavra é especialmente importante nos casos das letras M e N. Nesses casos é complicado por dois motivos. Primeiro, porque em português a gente quase não tem palavras que terminam em N. E segundo, porque em português a gente raramente pronuncia o som de M e N no fim das palavras.
Pode reparar, quando você fala eles amam, acaba soando como eles amam com tio, ao invés de eles amam com M no final. Deu pra entender? Só que, em inglês, as pessoas pronunciam essas consoantes no fim da palavra de um jeito bem marcado. Por exemplo, na palavra mãe, eles falam um M do final e fica soando como mom. E também na palavra sen, dá pra ouvir de forma bem distinta aquele N do final. Aqui tem 2 pontos importantes. Lembrar de pronunciar as consoantes MN no final das palavras e também diferenciar entre as duas. Afinal, se alguma criança que fala inglês chamasse a própria mãe de mom, a mãe até poderia entender o que estava acontecendo, mas ia achar um pouco estranho. Juntando sílabas. Isso de pronunciar consoantes no fim das palavras também é muito importante por causa de outra característica do inglês. Nos casos em que uma palavra termina com uma consoante e a palavra seguinte começa com uma vogal, é bem comum que esses 2 sons se juntem formando uma nova sílaba. Por exemplo, na frase The woman is tall, pode perceber que o N no fim da palavra woman se junta com o I de is que vem logo depois, formando quase que uma palavra só, que soa como woman is. E essa é a ideia mesmo. Quem fala inglês está acostumado com que isso aconteça e é capaz que, se você acabar separando essas 2 palavras de forma muito marcada, a pessoa que está te escutando até estranha um pouco. Em geral, essa questão não costuma ser uma grande dificuldade de quem já tem um nível de inglês mais avançado. Mas, quando a gente juntar essa questão com outros pontos que a gente levantou aqui no vídeo, as coisas podem ficar um pouquinho mais complicadas. Se você for falar a frase take a vacation, por exemplo, os sons de take e a vão se juntar e vai soar como take a vacation. Mas, se você separar os sons dessas 2 palavras e colocar o som de I no final de take, a frase vai acabar soando como take a vacation. E já vai soar bem diferente e bem mais estranho para um falante de inglês nativo. Não tenha medo de sotaque. Tudo que a gente falou nesse vídeo até aqui é importante para garantir que você vai se comunicar de forma clara e se fazer entender. Se você quiser estudar para ter um sotaque como os atores de Harry Potter, fica à vontade, pode ser muito legal. Mas isso não é necessário. Desde que você consiga comunicar com clareza o que você quer dizer, a forma como você fala e o seu sotaque importa muito menos. O seu sotaque é parte da sua identidade. E se a forma como você fala não atrapalha o entendimento que as outras pessoas têm do que você fala, então você não precisa se preocupar com ele. Claro, se você quiser aprender a imitar esse ou aquele sotaque, você pode, mas é importante ficar claro que você não precisa. Uma história interessante sobre isso vem das gravações do filme Pantera Negra, que teve a atuação inesquecível do ator Chadwick Boseman, que infelizmente faleceu no dia 28 de agosto de 2020. Boseman insistiu que todos os personagens de Wakanda falassem inglês com um sotaque africano. Ele considerou que seria inadequado que um povo vindo de um lugar que nunca foi colonizado falaria um inglês com sotaque americano ou britânico. De início, a Marvel ficou um pouquinho preocupada que, com o sotaque africano, dificultaria o entendimento do inglês de audiências dos Estados Unidos. Mas o filme acabou faturando 1,3 bilhão de dólares no mundo inteiro e acabou sendo o primeiro filme da Marvel a ganhar um Oscar. Então, a moral da história é, não tem problema nenhum ter sotaque. É isso aí, pessoal. Eu espero que essas dicas ajudem você no seu speaking. Se você gostou do vídeo, saiba que lá no nosso site tem um texto com mais dicas de pronúncia e mais dicas práticas de como você pode praticar o seu speaking de forma independente. Não se esquece de conferir lá e também não se esquece de curtir esse vídeo e seguir nosso canal para continuar acompanhando outras dicas como essa. Até mais!